A obesidade é um dos maiores desafios quando a gente fala em saúde na atualidade. Para você ter uma ideia, de acordo com as estatísticas, daqui a 10 anos, em 2035, serão quase 2 bilhões de obesos no mundo. E aqui no Brasil, um em cada 4 brasileiros tem obesidade. Profissionais de saúde de todo mundo se mobilizam para tentar mudar isso. E a gente vai conversar agora com a endocrinologista, a doutora Ana Carina Medeiros, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia aqui do Rio Grande do Norte, que os profissionais daqui também abraçaram essa campanha que é do mundo inteiro, né, doutora Ana Carina? E vocês estão se movimentando para conscientizar a população da importância desse contra-ataque contra a obesidade. Com certeza, Juliana. É muito importante você dar essa oportunidade para a gente falar, porque hoje a obesidade é uma pandemia e as pessoas precisam entender que é uma doença, não é um problema estético, é uma doença e é uma doença que realmente precisa ser tratada. E que ano a ano vem crescendo e a gente tem uma expectativa, nossa expectativa, infelizmente, é que essa pandemia piore mais num período, no futuro, inclusive no futuro próximo. Então, esse ano está tendo uma campanha muito interessante, porque é uma campanha que ela envolve muita coisa, que é mudar o mundo pela nossa saúde. Então, o que é que você tem feito? E a gente convida você, o que é que você tem feito pela sua saúde? E a gente precisa ter consciência que não é só a nossa saúde, é a saúde das pessoas que nos rodeiam. Então, é uma campanha muito bonita. Essa campanha foi cabeçada pela Sociedade Mundial de Obesidade, mas que ela vem sendo seguida tanto pela ABESO, que é a Sociedade Brasileira de Obesidade, a SBEM também vem acompanhando, e a gente aqui, como SBEM-RN, não podia ficar de fora. A gente está fazendo um grande evento, que será no próximo sábado, a partir das 8 horas, e a gente convida aí toda a população para estar presente nesse evento, onde a gente vai ter atividades físicas, a gente vai ter toda uma orientação, tanto com psicólogo, com nutricionista, com endocrinologistas. A gente tem mais de 20 endocrinologistas envolvidos na ação. Então, realmente foi uma causa que a gente abraçou mesmo. Evento gratuito, né? Lá no Evento Parque das gratuito Dunas. no Parque das Dunas a partir das 8 horas no próximo sábado. Doutora Ana Karina, a gente sabe que a importância de ter vários profissionais envolvidos nessa questão do tratamento da obesidade é uma doença multifatorial, mas vamos falar do papel do endocrinologista nesse tratamento da obesidade? Qual a importância do endocrinologista nessa equipe multifatorial que acompanha o paciente? O endocrinologista, ele é o profissional que ele tem toda a qualificação, tanto da parte hormonal quanto da parte metabólica, porque a gente tem endocrinologia e metabologia, e a gente tem toda a formação para prestar o melhor atendimento a esse paciente com obesidade. Então, a gente vai prestar um serviço desde a avaliação desse paciente para saber se a gente sabe que a obesidade geralmente não vem sozinha, ela vem, causa outros adoecimentos, como aumento do colesterol, aumento da pressão, aumento da glicose, e a gente vai fazer toda essa avaliação desse perfil de saúde desse paciente e a gente vai instituir o tratamento que a gente achar mais adequado. Sempre, normalmente, a gente vai envolver realmente essa equipe multidisciplinar, esse paciente ele vai precisar ser acompanhado também pelo nutricionista para ter toda essa orientação nutricional e vai precisar muitas vezes ser acompanhado pelo educador físico para ter uma orientação de atividade física. Então, o pilar do tratamento de qualquer paciente para perda de peso, tanto com sobrepeso quanto com obesidade, é dieta e atividade física. Não tem como fugir desses 2 deveres de casa que o paciente precisa fazer. Né? Um terceiro dever de casa seria dormir bem. Hoje a gente sabe que o sono tem uma interferência muito importante no peso e o controle do estresse. Né? Então, é também muito comum comer emocional. As pessoas comem e aí, para muitas vezes compensar algum problema emocional, então comer é um ato prazeroso, então termina comendo para ter aquele prazer e para justificar, às vezes, um desprazer de algum outro problema, saúde. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio emocional também, para que a gente consiga também fazer um tratamento adequado dessa A gente obesidade. sabe que a obesidade é uma doença, gera várias consequências para o corpo, mas muita gente para olhar para essa obesidade, para esse excesso de peso, pensando na estética. Mas vamos fazer esse alerta aí. Quais são as consequências da obesidade para a saúde? Né? Deixar um pouquinho a estética de lado e pensar na sua saúde, na sua longevidade. Hoje, a obesidade é o principal fator de risco, por exemplo, para o câncer. Antigamente era o fumo, as pessoas estão fumando menos, hoje é a obesidade. Então, perder peso você vai prevenir aí um câncer no futuro. A obesidade é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, um fator muito importante.
é o fator de risco para a hipertensão, para o diabetes. O principal fator de risco para o diabetes é a obesidade. Então, os pacientes diabéticos tipo 2, que é aquele diabetes que a gente pode prevenir, mais de 90% desses pacientes estão acima do peso. Então, perder peso é importante para prevenir o diabetes também, tanto para tratar quanto para prevenir. A obesidade hoje está relacionada às doenças osteoarticulares. A gente sabe que esse paciente obeso ele vai ter um peso maior em articulação. É muito comum esse paciente também cursar com dor. Então, a obesidade também é a principal causa hoje das doenças osteoarticulares. E aí tem outras, tem inúmeras doenças que estão associadas realmente à obesidade. Até o cálculo na vesícula, o paciente obeso, ele tem um maior risco. Doutora Ana Karina, quando a gente fala nessa questão do tratamento da obesidade, muitas pessoas conseguem emagrecer, aí passa um tempinho, ganha aquele peso de volta. Não consegue uma perda de peso sustentável, né, duradouro, um tratamento que tem um resultado duradouro. Por que isso acontece? E o que é possível fazer para conseguir vencer a obesidade e se manter no peso ideal? A obesidade, como você mesmo falou, né, Juliana, tem uma causa multifatorial, mas ela tem um componente muito importante genético. Então, muitas vezes, a pessoa já nasce ali determinada geneticamente para ser obeso. Então, não é tão simples vencer a obesidade. O tratamento, ele é complexo, realmente. E, para que aconteça, evite-se esses reganhos, é primeiro entender que a doença é uma doença crônica e uma doença recidivante. Então, às vezes, a pessoa quer tratar quer perder aquele peso para ir para uma festa, para caber no vestido, né? Para determinado período. Ah, eu vou fazer a dieta, eu quero ter uma folguinha, porque depois eu quero comer tudo. Então, primeira, ter consciência de que o paciente obeso é um tratamento o resto da vida. Então, é uma doença crônica, é uma doença recidivante. Então, você tratou. E se você voltar aos hábitos antigos, você vai ter o reganho e vai voltar ao peso anterior, às vezes até a um peso maior, e faz o que a gente chama de efeito sanfona, que isso a longo prazo é péssimo para o organismo, isso faz adoecer, né? E também dificulta cada vez mais a perda de peso. Então, sempre a melhor perda de peso é o primeiro tratamento. Então, quando a gente tem um paciente que vem para a gente, que a gente chama de virgem de tratamento, é o paciente que nunca fez um tratamento para perder peso, a gente ama, porque é um paciente que ele responde muito bem, tudo que a gente fizer, ele vai perder peso com muita facilidade. Esse paciente que ele tentou, fez um tratamento, perdeu e que reganhou e que vem de novo, então cada vez esse tratamento vai ficando mais difícil. Então é muito mais complicado. Então aproveitar esse primeiro tratamento, perder e fazer uma manutenção bem feita. Manutenção bem feita, com uma boa dieta, com atividade física e todas essas orientações que você passou antes, o sono, o estresse. Isso, e manter esse controle. Então, é importante também não é o endocrinologista ele não vai tratar só a obesidade até perder, ele vai ter que fazer essa manutenção muito bem feita. Às vezes a manutenção ela é até mais importante do que a perda. Então, o paciente ele tem que ter consciência que ele precisa voltar no médico, ele precisa fazer essas reavaliações. Tem trabalhos mostrando que o paciente que se pesa toda semana ele tem melhor manutenção de peso, porque às vezes o peso ele engana, né? A roupa ela vai folgando, o paciente ele não tem aquela noção daquele peso que ganhou, e quando ele vai ver, já ganhei 4, 5 quilos a mais, então é muito mais difícil você retomar o tratamento. Então, o ideal é que você pese toda semana para gerenciar esse seu peso, fazer esse gerenciamento do peso é muito importante para uma boa manutenção. E vamos falar também sobre o avanço das medicações. A gente vê um avanço muito grande, né? Resultados assim surpreendentes. Tem até pessoas exagerando nas medicações exatamente por esse resultado rápido nessa perda de peso. O que é que tem de mais novo e como usar a medicação com segurança? Hoje, Juliana, a gente tem os análises de LP1 que a gente tem uma perda de peso ponderal semelhante, inclusive, à gastroplastia. E a gente tem ainda perspectivas futuras de medicações ainda mais potentes. A gente tem perspectiva, talvez, de medicação já para o próximo ano, com essa proposta de perder até 25% do peso corpóreo total. Então, antigamente, a gente tinha medicações que perdiam, que você perdia em torno de 5%, 10%. Então, foi um grande avanço no tratamento da obesidade. Mas é uma medicação que requer cuidados, é uma medicação que deve ser prescrita realmente pelo médico, de preferência realmente o endocrinologista, porque não deve ser feito de forma nenhuma essa automedicação. Então, muitas vezes, então a gente tem visto coisas absurdas, né? As pessoas se tratando na internet, ou assim,
profissionais que não são endocrinologistas vendendo a aplicação X, uma aplicação, e prometendo que uma aplicação você vai ficar. Não existe isso, não existe nenhum tratamento para a obesidade que você vai fazer uma aplicação de uma medicação e você vai ficar curado, que você vai fazer uma remissão daquela doença. Então, é um tratamento realmente contínuo, precisa de um acompanhamento, precisa de uma equipe multidisciplinar de preferência. É muito importante esse apoio nutricional, esse apoio do educador físico, como a gente falou, em algumas situações do psicólogo mesmo. Então, é importante que esse paciente ele seja tratado de forma global, de forma holística. Então, nesse sábado, lá no Parque das Dunas, todas essas informações e todos esses membros dessa equipe que faz parte desse tratamento da obesidade estarão lá e os pacientes vão ter contato com cada um. Isso, é muito importante, né? Assim, quem puder ir, vai ser uma manhã divertida e uma manhã saudável. A gente vai estar trocando informações, a gente também vai estar fazendo a prestação de serviço, porque a gente vai estar no local fazendo bioimpedância, a gente vai fazer a avaliação e o diagnóstico da obesidade no momento, vai estar verificando pressão também. E, como eu falei, tem mais de 20 endocrinologistas envolvidos na ação, tem nutricionistas, tem psicólogo, a gente vai ter mini palestras também. Vamos ter aula de funcional, aula de dança, então realmente é uma manhã imperdível para você que quer, de repente, dar um start aí no seu tratamento, quer se orientar, ter uma melhor orientação a respeito da obesidade ou da prevenção. Não é só um evento para obeso, é um evento para prevenção. Exatamente. Eu deixo até o convite também, porque tem muita gente que acha, eu não vou conseguir emagrecer. Mesmo se você achar isso, vai lá que você vai encontrar outras pessoas que conseguiram superar esse problema, que mudaram o estilo de vida, né? Essa troca também é muito importante. Com certeza, Juliana. Eu agradeço muito a oportunidade de estar divulgando esse evento e realmente é uma parceria importante, né? Vocês viver bem a gente tem que viver também. Qualidade de vida envolve realmente um peso saudável.